A paz do Senhor, gente. Bom dia. Passando por aqui para compartilhar uma palavra do Senhor para a tua vida. Vamos fazer a leitura de um trecho do Salmos 51. O versículo serão o versículo do 10 ao versículo 12. E diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Quando nós ouvimos falar acerca desses salmos. Esses salmos, ele tem autoria de Davi. A importância desses salmos é que vai retratar um dos momentos muito difíceis da vida de Davi. Embora Davi, agora já reinando sobre todo Israel, por 7 anos e alguns meses reinou em Hebrom, e por 33 anos ele reinou em Jerusalém, somando assim, no território de Israel, 40 anos que Davi reinou sobre as tribos unificadas. Mas o fato é que, quando lemos o Salmo 51, ele vai nos fazer lembrar e fazermos refletir até mesmo no dia de hoje, a qual nós estamos vivendo. Quando Davi escreve esses salmos, nós entendemos que o motivo de Davi escrever esses salmos partiu de quando Davi ele recebe um profeta por nome Natã, que no hebraico quer dizer ele deu. E esse profeta, ele vai chegar a Davi com a sua coroa na cabeça, já sendo rei, conhecido, respeitado por muitos. Natã, ele é um homem de Deus e ele vai chegar para Davi e ele vai usar como se fosse de uma parábola para falar, ele vai traçar uma estratégia para falar a Davi. Ele vai usar cordeirinhas de um homem que tinha uma cordeirinhas e outro que tinha maior abastança. E quando ele fala que o que tinha maior abastança tomou a cordeirinha do outro, Davi, se quero entender, levanta de seu trono e fala: esse homem é digno de morte. E ali Natã vai falar: pois é, rei Davi, este homem é o Senhor, porque Davi estava no adultério. Sim, Davi, um homem segundo ao coração de Deus, um homem que trouxe a arca de volta a Jerusalém, um rei tão respeitado, um rei tão querido, um rei amado por muitos. Esse mesmo Davi que diante de Saul, aonde um tempo que Saul perseguia, esse mesmo Davi que teve o equilíbrio de apenas cortar a orla da sua veste, é esse mesmo Davi que nós estamos falando. Davi é este mesmo Davi do Salmo 51. Por que estamos aqui, através de Deus, compartilhando esses textos? Porque Davi tinha experiência com Deus? Tinha. Davi tinha promessa de Deus? Sim, claro que sim. Como talvez você aí tem promessa e de repente você errou. Sabe por quê? Ninguém está imune ao erro. Ninguém está imune. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo ao coração de Deus, mas Davi errou. O único perfeito, sim, perfeito é o Senhor. Deus, sim, ele é perfeito. A Bíblia diz que Davi errou e quem sabe você errou. Quem sabe até ontem chegou um Natã e falou: olha, você está errado. Porque os Natãs, eles não são inimigos, são amigos. Pense bem, Davi era cercado por muitas pessoas e supostamente muitas pessoas sabiam que Davi estava errando. Davi estava andando com Betseba, a mulher de Urias. Quem sabe muitas pessoas sabiam do erro de Davi, mas só se comentavam entre si. Ninguém tinha coragem de chegar até Davi. Ninguém tinha coragem de falar: ó, Davi, você está aí no erro. Quem sabe não era pela posição, quem sabe você está aí sabendo do erro de alguém, porque essa pessoa tem uma certa posição, você não vai falar com essa pessoa. Mas Deus sempre tem os seus escolhidos, e o profeta Natã, ele vai falar para Davi. E vai demonstrar a Davi que mesmo Davi estando com a coroa na cabeça, mesmo Davi tendo promessa, mesmo Davi sendo conhecido, o rei de todo Israel,
Davi está no pecado. A pergunta que Deus faz para nós nessa manhã é o que nós vamos fazer diante de uma situação. Quem sabe você errou. A pergunta agora não é mais o erro, você já errou. A pergunta é o que você vai fazer mediante esse teu erro. Alguém descobriu, o erro agora ficou em evidência. A pergunta é o que você vai fazer. Quem sabe você errou ontem e hoje já chegou. E tudo que você tem a fazer é ficar se lamentando, é tentar consertar as coisas da maneira que você acha que é coerente. O que você vai fazer depois disso? Porque o que eu amo ver e aprendo com Davi é que depois que ele entende que ele estava em erro, que ele percebeu que ele pecou, que ele magoou o coração de Deus, porque quando a gente peca, você não está só atingindo uma pessoa, você está atingindo o próprio Deus. O próprio Deus. Se você errou com alguém, está pensando, olha, eu magoei só essa pessoa. Não, você magoou o próprio Deus. Ah, eu ofendi só essa pessoa. Não, você ofendeu o próprio Deus. E quando Davi cai nessa realidade, é onde nós entendemos que ele vai escrever o Salmo 51. Sabe por quê? A Bíblia não diz que Davi perdeu o seu reinado por isso. Claro que ele sofreu a consequência depois por isso. Mas a coroa continuava na cabeça, ele ainda era rei. Mas o que adianta ter coroa na cabeça? O que adianta estar em lugar de evidência? O que adianta ser conhecido por muitos como Davi era rei de Israel sem ter a presença de Deus? O Salmo 51 não é apenas um pedido de perdão, mas é um apelo de retorno. Davi estava ali pedindo seu perdão, mas também pedindo ao Senhor para que Davi possa voltar à presença de Deus. E quem sabe, meu querido, quem sabe hoje você tem que escrever esse Salmo 51 de todo o coração para o Senhor. Não ligue para quem está te julgando, você precisa voltar à sua comunhão com Deus. Você precisa consertar as coisas, mas primeiro com Deus. Ah, mas como eu vou fazer? Como eu vou pedir perdão? Como eu vou reatar meu casamento? Como eu vou reatar um relacionamento depois desse erro? Primeiro, se acerte com Deus. E Deus, Ele vai te direcionar. Ele vai te dar estratégia de tudo que você precisa fazer. E nós lemos no texto, Davi diz assim, ele foi falando no Salmo 51, que é dos salmos muito conhecido, claro que sim, aonde alguém está arrependido e buscando de volta a presença do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Davi quer ser renovado. Aí ele vai dizer assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pior coisa que um ser humano pode viver, pior momento que um ser humano pode viver é estar longe da presença de Deus. Irmãos, não queira estar longe da presença do Senhor. Nós não estamos dizendo que não vamos ter problema. Problema vamos ter. Mas o que nos sustenta é a presença do Senhor. Pode não ter comida na mesa, mas tem a presença do Senhor. A tua casa pode não ser a mais linda, mas tem a presença do Senhor. A tua família não é perfeita. E que família que é perfeita? Mas tem a presença do Senhor. E na tua vida tem a presença do Senhor. Então Davi está aqui falando, eu não quero perder, Senhor, a tua presença. E ele vai dizer mais assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Você acha que Davi não poderia ter outras alegrias? Alegrias de fartura, porque ele era rei. Ele poderia fazer festas e festas e festas, e nessas festas sorrir. E pessoas, porque uma coisa que quando uma pessoa tem certa posição, ele tem muita pessoa que o bajula. Se você se satisfaz com pessoas que te bajulam, você não sabe que é o verdadeiro amor, a verdadeira amizade. Davi poderia dar as festas, mas ele não. Ele vai falar que a verdadeira alegria, olha o que ele vai dizer. Torna-me a da alegria da
tua salvação. Ou seja, o que adianta você estar aí nesse mundo, você está participando, quem sabe você está em grandes festas, em rodas de pessoa e bate aquelas fotos lindas, estou aqui nos lugares grandiosos, mas você não tem a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque isso tudo aqui passa, tudo aqui passa. Carro caro fica, casa, soberbo, tudo isso fica, gente. Davi está falando, olha, eu quero a alegria da salvação. Então, talvez está no momento de você priorizar a verdadeira alegria, que é a da salvação que somente Deus pode te dar. E diz mais assim, olha, sustente com o espírito voluntário, ou seja, que tudo que Davi for fazer, que seja voluntariamente em amor a Deus, em adoração ao Senhor. Se você ler no próximo versículo, ele vai dizer, olha, eu vou ensinar os transgressores e também os pecadores o teu caminho. Ou seja, Davi está falando, Senhor, eu vou trabalhar na tua obra, mas tudo foi a partir da atitude que Davi tomou. Davi errou, mas teve a atitude de reconhecer e de pedir misericórdia ao Senhor. Então, se você errou, sabe por que Deus me trouxe aqui para fazer esse vídeo? Para te dizer que ainda dá tempo de você clamar ao Senhor. Você errou, mas você ainda está vivo. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E onde você mesmo está. Quem sabe você serviu ao Senhor e por algum motivo você caiu, mas hoje é tempo de você voltar para o Senhor. O Senhor está te esperando. Quem sabe alguém descobriu o teu erro e tudo que você quer é ficar envergonhado, se escondendo. Não, não. Admita o seu erro e peça ao Senhor para te ajudar. Peça perdão para Deus, porque tudo que nós erramos, nós fazemos primeiro contra Deus. Mas o que eu quero te dizer, o hoje, esse novo dia, é uma oportunidade de Deus para as nossas vidas. Então, que as nossas decisões sejam como o Davi fez, de pedir e clamar ao Senhor e dizer para Deus que, acima de tudo, Deus sim é tudo que Davi precisa, é tudo que você precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa nesse dia voltar aos caminhos do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor.